Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, beleza? Meu nome é de menor, Matheus, e hoje eu tô aqui para falar da lição do dia de hoje, 17 de fevereiro, e hoje nós vamos ler os capítulos 11 e 12 do Evangelho de Cristo segundo João. E tem algumas coisas desse texto que me destacaram aos olhos, eu queria compartilhar com vocês. No capítulo 11, começa com o último grande sinal de Jesus Cristo antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, que é quando Jesus Cristo ressuscita Lázaro de dentre os mortos. Jesus estava pregando em uma outra cidade quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava bastante enfermo. E desde que ele recebeu a notícia, ele ainda demorou 2 dias para poder sair de onde ele estava, porque ele estava pregando a palavra. E 2 dias depois, então, ele resolve ir de encontro a Lázaro, que morava na região da Judéia. E quando ele diz isso aos discípulos, eles começam a tremer nas bases e começam a indagar a Jesus Cristo por que ele queria voltar, já que os judeus buscavam apedrejar a Cristo, achando que ele era um falso profeta. Jesus Cristo então os repreende, dizendo que eles não tinham que ter medo, porque se eles andassem na luz, eles poderiam ver o seu caminho e não iriam tropeçar. Quer dizer, eles estariam seguros enquanto eles estivessem com Jesus Cristo. Jesus, então, persuade os discípulos, com os motivos pelo qual ele queria voltar para a Judéia. E um deles, o principal, é que Lázaro tinha adormecido e Jesus tinha que acordá-lo. E eles não entenderam. Pedro ainda disse a Jesus, falou, poxa, se ele está adormecido, ele está em paz, não precisa se preocupar. E Jesus então fala, Pedro, Lázaro morreu. E eu quero voltar, eu quero ir lá, quero ir ter com eles. Aqui vem a primeira parte que eu achei engraçado. Tomé, chamado Dídimo, que é aquele mesmo Tomé que mais na frente vai dizer que só acreditaria que Jesus tinha ressuscitado se ele pudesse ver as marcas e tocar nas marcas das mãos de Cristo. E ele vira e diz para os discípulos que estavam todos com medo e diz o seguinte, ora, vamos também nós para morrermos com ele. Enquanto todos estavam tremendo com a possibilidade de ser apedrejados, esse mesmo Tomé foi o primeiro que se prontificou a seguir a Cristo até mesmo a morte. E eu achei isso bastante interessante. Seguindo a história, Jesus Cristo ressuscita Lázaro e muitos judeus estavam ali consolando a família de Lázaro, Marta e Maria, e muitos deles viram a glória de Deus através do milagre. Antes de mandar Lázaro sair, Jesus olha aos céus e começa a orar a Deus em voz alta. E não para aparecer, logicamente não, mas para aqueles que estavam ali presentes pudessem entender que Jesus era enviado de Deus e que ele estava ali para glorificar a Deus. Então ele realiza, manda Lázaro sair e diante de tal milagre, o povo ficou maravilhado. Quem estava ali percebeu então quem era o Filho de Deus, quem era Cristo, Começaram a crer nele como realmente o Filho de Deus. Então, essa notícia chegou aos ouvidos dos fariseus e dos sacerdotes em Jerusalém, que começaram a ficar com medo, de se sentir ameaçados, e começaram a conspirar para tirar a vida de Cristo, E as escamas nos olhos deles, os seus corações duros, os impediam de ver e entender quem realmente era Cristo, que andava realizando tantos milagres e tantas evidências. Passaram alguns dias e a notícia de que Jesus ressuscitou a Lázaro começou a alcançar toda a região ali em volta da Judéia. E os sacerdotes e os fariseus ficaram com tanto medo, ficaram se sentindo tão ameaçados que eles começaram a conspirar para tirar a vida de Lázaro. Poxa, Jesus Cristo foi e ressuscitou Lázaro. Eles falaram, vamos matar ele também, vamos matar todo mundo. Porque os judeus que iam até ali voltavam crendo em Jesus por causa de Lázaro, por Lázaro ter voltado dos mortos. João finaliza o capítulo 12 explicando por que tantos judeus não creriam nele, não o veriam como Cristo. Citando Isaías, o profeta, que já dizia que o seu próprio povo seria cegado de suas visões e seus corações endurecidos, de modo que não enxergariam com seus olhos nem entenderiam com seus corações. E essa profecia estava se cumprindo, A grande cúpula dos judeus, da igreja judaica, já estava tão cega, com o coração tão duro, que eles foram incapazes de ver quem Jesus Cristo realmente era. E ele termina narrando um resumo de que Cristo deu para o seu ensino, que ele não veio para julgar, que ele veio para salvar. E aqueles que acreditarem nele e o seguirem seriam salvos.
e aqueles que não acreditarem não o seguiriam e seriam julgados pela própria palavra do Senhor e não por Jesus. João ainda toca num ponto, ele dá muita ênfase de que Cristo não falava por si mesmo, mas quem falava através dele era o Pai que o enviou. E é isso, gente, eu achei muito interessante essa parte do texto e obrigado por me permitir compartilhar isso com vocês. Continuem firmes na leitura, continuem lendo, crescendo, se edificando com a gente. E aí, já leu a Bíblia hoje? E aí, já leu a Bíblia hoje?